Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. E nessa aula, galera, a gente vai trabalhar em duas questões apenas, tá? Sobre grandezas vetoriais e escalares em eletrostática, tá? Então são dois exercícios de eletrostática, uma que envolve lei de Coulomb, né? Força de Coulomb, tração, peso vetorial, né? E outra que envolve energia potencial elétrica, que é uma grandeza escalar, tá? Então vocês vão ver a diferença que é para trabalhar com uma e com outra. Tá? Mas são as questões típicas que caem em vestibular, então são dicas legais para resolver as duas, tá? Eu trago para vocês aí. Na descrição do vídeo vai ter então um PDF para você baixar com essas duas questões, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu, vamos lá! Olá pessoal, então bem-vindos de volta à aula. Como eu mencionei, vamos resolver então duas questões de eletrostática. A primeira questão ela é uma questão que envolve grandezas vetoriais e a segunda questão que envolve grandezas escalares, tá? Ou seja, o que significa isso, né? A primeira questão ela envolve força, tração, peso, uma questão típica que cai, né, em eletrostática, tá? E a segunda questão envolve, na verdade, energia potencial elétrica, né? Que é uma grandeza aí escalar, beleza? A questão 1 ela vai dar um pouco mais de trabalho porque tem vetores, né? E trabalhar com vetores não é igual trabalhar com escalares, né? Escalar você soma, subtrai tranquilamente, mas o vetor você tem que lembrar que ele tem módulo, direção e sentido, meu amigo. Então na vida seja vetorial, né? Tenha direção e sentido, ó, piadinha boa. Beleza, meus queridos? Então vamos lá então, sem mais delongas. Primeira questão fala o seguinte: duas esferas idênticas carregadas com cargas Q igual a 30 microcoulomb estão suspensas a partir de um mesmo ponto por dois fios isolantes de mesmo comprimento, como mostra a figura abaixo. Está aqui a figura. Em equilíbrio, o ângulo θ formado pelos dois fios isolantes com a vertical é 45 graus. Então esse cara aqui é 45 graus, ok? Sabendo que a massa de cada esfera é de 1 kg, que a constante de Coulomb é K igual a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado, e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine a distância entre as duas esferas quando em equilíbrio, né? Lembre-se que micro equivale a 10 a menos 6. Ok, é uma questão, né, que você vai ter que fazer então equilíbrio, né? Equilíbrio de forças, tá? Quando envolve equilíbrio de força, você pode fazer de duas maneiras, tá? Eu vou resolver ela de duas maneiras diferentes, tá? A primeira parte eu vou resolver de uma maneira normal, né? Maneira convencional. E a segunda parte eu faço outro tipo de resolução, tá bom? Mas vamos lá então os dados do problema. Não é uma questão muito difícil, tá? É uma questão de mediana, tá? Bom, então a carga é 30 microcoulomb, o ângulo, né, entre a vertical e o fio 45 graus, a constante de Coulomb 9 a nona e a gravidade é 10. E ele quer a distância entre as esferas, né? Já está aqui o desenho pronto, né? Eu já fiz para poder adiantar o nosso lado. Bom, então aqui o ângulo é 45 graus. Quais são as forças que atuam na minha esfera, né? Ela está carregada, então entre essa esfera, né, da direita e a da esquerda, vai haver uma força de repulsão, porque a carga das duas é a mesma, né? 30 microcoulomb. Então lembra aí da eletrostática, né? Se as cargas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir, né? Mas como eu quero analisar só uma carga, eu vou só trabalhar com uma carguinha, porque vai ser a mesma coisa na outra, tá? Então olha só para uma carguinha para poder avaliar quais forças atuam nessa carga, tá? Bom, as forças são peso para baixo, força elétrica para a direita, porque é de repulsão, certo? E aqui a tração no fio, né? A tração sempre tende, né, a atuar no sentido contrário, né, à separação dos corpos. Então ela está para cima aqui. Se você puxa para baixo, ela atua para cima, né? Como aqui é 45 graus e aqui é um ângulo reto, ó, tracei um triângulo retângulo aqui, né? Então, obviamente, que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus também, tá? Esse ângulo aqui de 45 graus. Tá ok? Então, vou pegar os meus vetores, né? O ponto de atuação deles, vou traçar um eixo cartesiano, como está aqui embaixo, e vou colocar os meus vetores no centro do eixo cartesiano, né? Do plano cartesiano, aqui seria o zero nosso aqui, né? Seria o zero aqui. Né, o ponto de encontro aí. Então, nós temos a força elétrica, temos o peso e temos a tração aqui atuando, formando um ângulo de 45 graus, né, com a horizontal. Galera, a gente pode resolver de duas maneiras, tá? Usando decomposição de vetores e usando a soma de vetores, tá? Vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem como é que funciona isso, né? E são duas possibilidades para resolver, né? Ok? Então, por decomposição, o que você vai fazer? Você vai pegar o vetor tração e vai decompor ele em x e em y, né? Lembra que a decomposição é como se fosse a sombra do vetor no eixo x e no eixo y.
Então, se eu decomponho o vetor t, né, que é a tração, no x, eu vou ter o tx, né? Lembra que vetorzinho tem tracinho, tem setinha em cima, né? Tá? Sempre para a direita, ok? E se eu decompor esse vetor aqui, tração, no eixo y, eu vou ter o ty que está aqui, né? É como se fosse uma lanterna iluminasse aqui, né? Essa tração e deixasse uma sombra aqui, certo? No eixo y. Se você não lembra de vetores, galera, no meu canal tem uma aula de vetores lá, tá? Então você pode revisar lá vetores na minha aula, tá bom? Tem 2 aulas de vetores lá completa, beleza? Não perde não. Então temos aqui o ângulo de 45 graus. E o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar aqui faltou traçar esse vetor. Vamos traçá-lo aqui, o TY. Não está traçado, vamos traçá-lo aqui, ok. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar então esses meus vetores, né? Ó, vou pegar esse meu TY aqui e vou transladar ele para cá. O que é transladar? Aqui, ó, para esse lado aqui, ó. Vou colocar ele aqui onde está esse tracejado, para formar meu triângulo retângulo, tá? Transladar é você mudar o vetor de posição sem girar ele, tá bom? Isso que é transladar. Então vou pegar aqui, ó, meu TY, vou colocar ele aqui onde está o tracejado e vou ter esse triângulo retângulo que está aqui do lado direito, né? Então eu vou ter aqui o meu TY, eu vou ter o meu TX, eu tenho a minha tração que está aqui. E agora a gente vai aplicar ali o que? Seno e cosseno, né? Por exemplo, qual que é o seno de 45 graus no desenho? Cateto oposto por hipotenusa. Então, cateto oposto é TY, hipotenusa é T, certo? Então, na verdade, o meu TY, quem que ele vai ser? Ele vai ser o T vezes... Opa, perdão aqui. Ele vai ser o T vezes o seno de 45 graus. E o meu, se eu calcular o cosseno de 45 pelo desenho, eu vou encontrar o que? Cateto adjacente por hipotenusa. Então, Tx sobre T. Conclusão, meu Tx, ele vai ser o T vezes o cosseno de 45 graus. Né? Se você pegar aqui, né? O meu T, né, perdão, deu uma bugada aqui. E multiplicar ele aqui em cima, esse T passaria multiplicando aqui para cima, tá bom? Ok, então vamos continuar aí. Conclusão, o meu TY, quem que ele vai ser? Ele vai ser T, quanto que vale o seno de 45 graus? Raiz de 2, nem precisar fazer isso aqui, tá? Vamos deixar assim mesmo. Já que vai precisar assim, mas enfim, a gente pode até relacionar as duas coisas, mas depois a gente faz isso, tá bom? Então, na verdade, né, o que você vai ter então? Você vai ter que o seu TY é T seno 45, que vai ser T vezes raiz de 2 por 2, e o seu TX também vai ser a mesma coisa, né, porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então vai ficar T raiz de 2 por 2, né? Então, você percebe que o TY e o TX eles são iguais, ok? Descer um pouco para cá aqui, ficar mais bonitinho, ok? E o meu TX também vai ser T raiz de 2 sobre 2, meu amigo. Aí, ó, mesma coisa, né? Bom, então assim, né? Os dois são iguais, ok? Beleza. Então você vê que a decomposição é um pouquinho mais complicado, né? Certo? Muito bem. Ok, chegamos ali, né? E agora assim, como o sistema está em equilíbrio, né? Essas cargas elas estão paradas, né? Sobre a ação dessas forças. O que você vai fazer então? Você vai fazer o seguinte, que é a somatória, né? A somatória das forças que atuam naquela carga, né? Naquela partícula é zero. Ó, vetor e vetor, cuidado, hein? E se isso é verdade, então essa somatória de forças, ela tanto vale para o eixo x quanto vale para o eixo y. Então a somatória, eu posso estender esse raciocínio, das forças que atuam no eixo x é igual a zero, e a somatória das forças que atuam no eixo y também vai ser igual a zero. Tá ok? Então, continuando esse raciocínio, vamos trabalhar agora com o eixo x. Então, quem que atua em x, né? Quem que atua em x? Vamos lá no meu plano cartesiano, voltar aqui, ó. É a força elétrica e o Tx. Então, como ela está em equilíbrio, né, essas forças elas atuam em sentidos opostos. Então,
Se está em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual à tração em X. Opa, então a força elétrica ela tem que ser igual à tração em X. Conclusão, a força elétrica tem que ser igual a P raiz de 2 sobre 2. Opa! Ok? E quem que atua em Y? Quem atua em Y? Vamos lá ver quem atua em Y, né? Quais são as forças que atuam em Y? Nós temos o P, né, que está aqui, ó. Que também não ficou muito legal. Vamos traçar ele ali bonitinho. O nosso P, né, que está ali. E temos, quem mais? O TY. Então, na verdade, como está em equilíbrio, o TY é igual a P, né? Mesma coisa de X ali. Como está em equilíbrio, então o meu P, né, ele vai ser igual ao TY. Conclusão, o meu P, ele vai ser T também, raiz de 2 por 2. Então, o P é T raiz de 2 por 2 e a força elétrica também é T raiz de 2 por 2. Conclusão, meu querido. Opa, se os dois, né? Se eu tenho que ambos são T raiz de 2 por 2, conclusão óbvia que força elétrica é igual ao peso. Aí. E isso você vai usar para quê? Para calcular a distância, porque para você achar a distância entre as cargas, o que você precisa? Da força elétrica. Então, pessoal, para você fazer por decomposição, que dá um pouco mais de trabalho, né? Para chegar nessa relação aqui, você tem que fazer isso. Uma outra maneira de você chegar nessa conclusão que força elétrica é igual a peso seria por soma de vetores, que é bem mais fácil. O que eu fiz aqui na soma de vetores? Eu peguei o vetor P, ó, tá vendo? P, eu subi ele aqui, ó, para cima, coloquei ele para cima. Peguei esse vetor T que está aqui e encaixei ele num triângulo retângulo. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei o vetor P, certo? Vou fazer com esboço só para você entender o que eu fiz ali. Tem a força elétrica, tá para cá. Eu peguei o vetor P, ó, e subi ele aqui para cima. Ele ficou aqui. E peguei a tração e encaixei aqui entre os vetores. Nossa, ele acertou ali, rapaz. Ok? Então ele ficou assim, ó. Foi isso que eu fiz. E a nossa tração tá para cá. O peso para baixo, a força elétrica para cima, perdão. E a tração tá para ali, né, na diagonal, formando o ângulo de 45 graus. Foi isso que eu fiz. Tá ok? Então, aí o que você tem? Você tem um triângulo retângulo. Eu vou apagar esse daqui porque... Opa, perdão. Vou apagar porque eu já fiz ali o desenho, né? Então não precisa fazer de novo, tá? Agora que dá uma bugada aqui. Vamos tirar esse cara daqui. Ok. Bom, então temos aqui o nosso desenho, certo? Bom, o que você pode fazer aqui? Você pode falar o seguinte, ó, professor, triângulo retângulo, né? Eu quero achar o quê? A força elétrica, né? Eu tenho peso, porque na verdade, se eu olhar os dados denunciados, o que ele me deu lá de dados? Ele me deu a massa, né? Aliás, a massa é de 1 kg, né? Eu não coloquei aqui, mas a massa é de 1 kg. As cargas é de 1 kg. Né? Então, se tem a massa, tem a gravidade, você acha o peso, né? Uma peso é massa vezes gravidade, né? Então a gente volta aqui, ó. Olha que legal. Como é que eu vou relacionar peso com força elétrica? Aí você tem que pensar, né? Não tem nada para você aí, isso não é receita de bolo. Você tem que pensar, é raciocínio. Se você calcular a tangente de 45 graus, quem que ela é no desenho? Cateto oposto, que é o seu P, pelo adjacente, que é a força elétrica. Então, na verdade, a sua tangente ela vale 1. Né? Você tem que saber a tangente. Ficou igual a P sobre força elétrica. Conclusão, meu amigo. Olha, professor, que legal. Se eu pegar então a força elétrica, passar para cá multiplicando, o que vai acontecer? Conclusão, peso vai ser igual a força elétrica. Tá aí, ó. A mesma conclusão que você teve lá na decomposição. A mesma conclusão. Só que lá você teve mais trabalho, olha aqui. Assim, se ele quisesse achar a tração, você poderia fazer por aqui. Ou TX ou TY, né?
Mas ele queria achar só o quê? A força elétrica. Então, as duas maneiras você concluiu que peso é igual a força elétrica, tá bom? E agora você vai resolver o exercício. Ou seja, quem que vai ser a força elétrica? A força elétrica, como o peso é igual a força elétrica, né? Então vamos lá, para a distância. Então agora eu vou achar a distância. Então vamos lá. O que é força elétrica? Força elétrica é K, Q vezes Q, então vai ficar Q vezes Q, sobre a distância entre... Opa, isso não, filho. Sobre a distância entre elas ao quadrado, né? Lei de Coulomb é igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Ou seja, K ao quadrado, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado é igual a mg. Eu vou primeiro isolar o D, tá? Para poder depois pôr os valores, tá? Para ficar melhor. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Conclusão. Vamos isolar o D, vai. Vamos pegar esse D aqui, a gente passa ele para lá, multiplicando, e esse mg a gente desce, tá? Multiplicação em cruz aí. Então, o nosso D ao quadrado, ele vai ser K, Q ao quadrado, sobre... Oh, meu Deus. Sobre mg. Certo? Opa! Vamos tirar a raiz agora para achar o D. Então, o D ele vai ser a raiz quadrada de K Q ao quadrado sobre a massa vezes a gravidade. Vamos voltar para cá, né, para não ficar muito horizontal o negócio. Tá vendo que o Q está ao quadrado dentro da raiz? Então esse cara vai sumir da raiz, ó. Só ele, certo? Então minha distância ela vai ser Q raiz quadrada de K sobre a massa vezes a gravidade, tá? Então essa vai ser a minha distância. Conclusão, a minha distância ela vai ser o Q, que vale 30 microcoulomb, então 30 vezes 10 a menos 6, raiz quadrada de 9 vezes 10 a nona, sobre a massa, que é 1 kg, e a gravidade é 10. Lembra que massa é quilo, hein? No Sistema Internacional de Unidades, não é grama, tá? Então 30, ó, vamos pôr 3, 10 a menos 5, né? Aqui ficou 10 a nona, 1, 10 a primeira, ó, subtrai expoente, né? Divisão de mesma base, mantém-se a base, subtrai expoente. Então ficou raiz de 9 vezes 10 a oitava. Então a nossa distância ela vai ser 3 vezes 10 a menos 5 vezes raiz de 9 é 3 e raiz de 10 a menos, e raiz de 10 a oitava é 10 a quarta, né? Só dividir por 2, ok? Conclusão, vamos voltar para cá. Então a nossa distância vai ser 3 vezes 3 dá 9, né? Então a distância ela vai ser 9 vezes 10, menos 5 mais 4 dá menos 1, né? Multiplicação de potência de mesma base, mantém-se a base, subtrai expoente ali no caso, porque é menos, né? Somaria expoente, mas no caso é menos, então dá uma subtração. Conclusão, distância vai ser 0,9 metros, tá aí. Então essa é a distância entre as duas cargas, né? Você vê que é um problema que quando envolve vetores, galera, você tem que tomar cuidado, né, em trabalhar com vetores, né? Ou seja, olha para você ver o trabalhozinho que deu para fazer isso, certo? Muito bem, galera. Então, sem mais delongas, vamos para a questão 2, ok? Então, questão 2, vamos lá. Ela fala o seguinte. Bom, considere que U é a energia potencial elétrica de duas partículas com cargas de mais 2Q e menos 2Q. Tá aqui, menos 2Q e mais 2Q e menos 2Q. Fixas a uma distância R uma da outra, né? Uma nova partícula de carga Q+, é agregada a este sistema entre as duas partículas iniciais, conforme representado na figura a seguir. Aqui, galera, eu chamei de A, de B e de C, né, as três partículas, tá? Então ele colocou essa terceira partícula aqui, ó, mais Q no meio, entre as duas que já tinham lá, 2Q e menos 2Q.
Certo? Então ele pergunta para você o seguinte: após ele colocar essa partícula Q aqui no meio entre elas, ele te pergunta qual será a energia potencial elétrica dessa nova configuração devido às três cargas. Certo? Então ele falou que antes a sua energia era apenas U, né? E U era devido apenas a duas partículas, a 2Q e a menos 2Q. Bom, então essa questão ela trata de grandezas que são escalares, né? Que é a energia potencial elétrica. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Lembrar a fórmula de energia potencial elétrica, né? Que é K, Q1 vezes Q2 sobre a distância entre as partículas. Então, assim, antes de você colocar a carga mais Q no meio, qual que era a energia total do sistema? Ela era devida a apenas duas cargas, né? Ou seja, apenas a carga 2Q aqui, a carga A e a carga B. Então a energia era, na verdade, K vezes 2Q vezes menos 2Q sobre a distância entre elas, que no caso é R. Então a minha energia potencial elétrica, né, que ele chamou de U, ela vai ser, na verdade, igual a menos 4K Q ao quadrado sobre R. Então, será que o fato de eu colocar uma outra carga lá entre elas vai alterar a energia total desse sistema? É isso que ele quer saber, né? Então, antes eu tinha essa energia do sistema. Aí ele colocou aquela carga lá, vamos chamar de depois, né? Carga no meio entre elas. Então, depois de colocar a carga, qual será a energia então do sistema, né? Vamos ver lá. Opa. Bom, então a minha energia nova, vamos chamar de U', tá? Ela vai ser agora devido a três partículas. Como a energia potencial ela é associada a duas, então eu vou ter energia potencial entre a A e a C, eu chamei no desenho, entre a C e a B, e entre a A e a B. Então a minha energia total agora ela vai ser devido a três energias, né? Entre A e C, entre A e B e entre C e B, tá? Então quem que vai ser entre A e C? Vai aplicar a fórmula de novo entre A e C. Então vai ficar K, certo? 2Q vezes A e C, né? Então C está aqui, ó, Q. Então vezes Q sobre a distância entre elas, que é R por 2. Mais a energia entre C e B, que vai ser K, vezes, no caso Q, vezes menos 2Q, que é a carga em B, né? Sobre a distância entre elas, que também é R por 2. E mais a energia entre A e B, que vai ser K vezes 2Q, né, que é a carga A, vezes menos 2Q, que é a carga B, sobre a distância entre elas, que agora é R. Ok? Agora a distância é R. Beleza, né? Então vamos lá. O que você pode fazer aqui? Ó? Você pode pegar esse 2 aqui, subir com ele, e esse 2 subir com ele. Tá? Por quê? Porque é como se fosse aquela divisão de fração, né? Você mantém a primeira, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, na verdade, o seu U', ele vai ser 2 vezes 2 dá 4, 4K, Q vezes Q daqui ao quadrado, Q ao quadrado sobre R. Aqui vai ser negativo, né? Aqui vai ficar mais com menos dá menos, né? Ó, mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 2 vezes 2 dá 4, K, Q ao quadrado sobre R. E aqui mais com menos dá menos também. Então menos 4K, Q vezes Q daqui ao quadrado sobre também R. Olha que beleza. Ou seja, eu posso cortar esse cara com esse cara, né? Elas são iguais. Conclusão, a minha energia nova ela vai ser menos 4K Q ao quadrado sobre R. Olha que beleza. Então é fácil a gente concluir o seguinte, né? Se a gente olhar lá a energia que era antes, ela é a mesma coisa, né? Ela é menos 4Q ao quadrado sobre R, menos 4Q ao quadrado sobre R. Então, conclusão. Se ela não fosse igual, você poderia fazer assim, ó. Você pega o seu U' e divide pelo seu U, para ver qual a relação entre elas, né? Então, você, logicamente, se você pegar e dividir um pelo outro, vai dar 1, né? Porque vai ficar menos 4K
Q quadrado por R dividido por menos 4K Q quadrado por R. Então você vai cortar esse cara com esse cara. Então, conclusão, né? Nosso U' vai ser igual ao nosso U. Ou seja, o fato de você ter colocado uma carga entre elas a mais lá não alterou a energia do sistema, né? A energia continua a mesma. Interessante, né? Esse fato. Então ali a resposta, né, do exercício vai ser a letra D de Deus, tá? Tá aí, ó. Letra D vai ser igual a 1. Tá bom, galera? Então, espero ter nos ajudado aí. É preciso entender como é que resolve uma questão eletrostática em equilíbrio com vetores e uma questão, né, que é uma questão de grandezas escalares, né? No caso, a energia potencioelétrica é uma grandeza escalar, tá? Então toma cuidado aí, porque na eletrostática muitas coisas são vetoriais, né? Força, campo elétrico, né? E algumas coisas são, no caso aí, escalares, como energia potencial, por exemplo, e também o potencioelétrico. Tá ok? Então não deixe de curtir essa aula, né? Caso você tenha gostado, de compartilhar com seus amigos aí, colegas. Caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E ajude a divulgar aí esse canal para a gente poder sempre estar fazendo para vocês mais videoaulas aí. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço aí e que a força esteja com vocês. Valeu!